Renato deu entrevista coletiva na tarde da sexta-feira e colocou alguns pontos que são importantes de serem avaliados, mas existem mensagens, algumas ocultas, na fala do treinador, e nós precisamos detalhar pelo menos 3 pontos daquilo que foi falado por Renato e que são bem importantes na hora de avaliar o Grêmio e até mesmo de projetar. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos da entrevista de Renato. Mas antes deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, cara. Para ficar bem informado, você sabe, é só colar aqui, você sabe de Grêmio e sabe de Internacional. Eu quero conversar com vocês a respeito da entrevista coletiva do Renato, que foi uma entrevista bastante sincera e ele projetou muito o 2023. E algumas coisas, elas ficaram ali na entrelinha. Outras ele foi muito direto, tá? E eu quero começar por um ponto onde Renato foi direto, mas lá no final da entrevista. A gente quase que começa, né, falando de trás para frente. Ele diz que quer continuar. Ele quer ficar no Grêmio na temporada de 2023. Isso já era sabido, ele tem uma identificação com o clube, né? Desde que chegou, sempre falou em avaliação e tudo mais, mas assim, os candidatos da eleição presidencial gremista já se manifestaram no sentido de continuarem com o Renato. É verdade que nesse meio tempo, em algum momento, né, teve uma titubeada, mas não me parece hoje, tá? Não me parece hoje viável projetarmos um cenário de não continuidade. Tanto o Beto Guerra quanto o Odorico Román trabalham com uma renovação de Portaluppi. Muito bem, se ele quer ficar e os candidatos querem ficar, querem que ele fique, não tem porquê, não tem razão de não ter sequência, certo? Só que o Renato, ele está, e aqui foi muito claro na entrevista coletiva, indo para se chocar com um projeto de gestão, seja o projeto do Odorico ou seja o projeto do Beto Guerra. Porque os dois candidatos falam muito de profissionalização. Ao mesmo tempo que existe, né, nas duas chapas, uma figura de um vice de futebol que acredito eu que num projeto ideal ele teria algum tipo de palpite, de influência, tá? Não quero aqui detalhar os projetos dos candidatos. Mas o Renato, de qualquer maneira, ele foi muito claro. Esse vice de futebol que virá, se ele seguir de fato, ele vai ser um vice de futebol decorativo. Um vice de futebol decorativo. E nós vimos isso no Internacional, tá? Não sei se boa parte dos gremistas acompanharam, mas o Inter teve, em dado momento da temporada, um vice de futebol completamente decorativo, que não aptava em nada. Diferente do Denis Abraão. Ah, ele aptava errado, ele tinha, né, uma ideia equivocada, retrógrada, estava ultrapassado, enfim, todos os adjetivos que eu já ouvi a respeito do Denis Abraão. Mas ele aptava, tá? Ele aptava dentro do Grêmio. O Renato não quer esse tipo de vice de futebol. O Renato foi muito claro que quem sabe de futebol é ele. E quem comanda o vestiário é ele. Tanto que em dado momento da entrevista, e isso repercutiu bastante, ele chegou até a dizer, não, o vice de futebol não entra no meu vestiário se não souber de futebol. Depois, né, e depois ele refez, dizendo, olha, pode entrar, mas não vai apitar em nada. Para conversar comigo, ter que entender. E esse recado do Renato, e aqui eu quero entrar num ponto oculto, ele é muito voltado a experiências anteriores, tá? O Renato, no Grêmio inclusive, teve problemas com o relacionamento dele, Portaluppi, e os seus, digamos assim, chefes, os seus vices de futebol. E não foi só um. Não foi só um. O Renato, ele sempre foi um cara muito fechado. Ele teve boas relações, mas ao mesmo tempo ele sempre blindou demais aquele ambiente. E ele sempre acreditou e acredita até hoje, reafirmou na entrevista, que quem manda no CT é ele, Portaluppi. Não é nenhum dirigente, é ele. Quem tem a chave do CT é ele, Renato. Então assim, o próximo presidente do Grêmio, alô futuro presidente do Grêmio, pode escolher o teu vice, mas saiba que ele não vai mandar em nada e quem mandará é o Renato Portaluppi. Foi dito com todas as letras. Se o Grêmio escolher um vice de futebol que queira apitar, vai dar conflito. Pra gente fechar, o Renato justificou, e aqui eu quero fazer justiça, tá? O Renato disse,
justificou que o número de gols que o Grêmio sofre se deve ao fato dele não ter montado o grupo. Eu achei uma frase que não combina com o Renato, que normalmente blinda os seus jogadores, mas aqui ele se isenta de uma culpa pelos gols que o Grêmio tem sofrido e deposita tudo. Primeiro, na montagem, né, nos dirigentes que montaram o time gremista e nos próprios jogadores, porque eles não estão, entre aspas, dando conta do recado. Ah, é verdade, pode ser, mas o Renato não é o tipo de treinador que costuma fazer isso, mas ele fez. Só que eu quero também lembrar ao Renato que ele trabalhou já com boa parte destes atletas e que se ele quisesse, ele poderia fazer um time do Grêmio que ele indicou. Vocês querem ver? O goleiro ele teria que usar da base, né? Breno ou Gabriel Grando. Mas Léo Gomes e Edilson, dois laterais que ele, Portaluppi, indicou e que já jogaram com ele. Jeromel, pô, indicação, né? Não é indicação dele, mas é consagrado na mão dele. De fato, não há hoje um zagueiro à disposição, mas a gente poderia colocar o Kahneman, né? Para o jogo contra o Bahia, o Kahneman está suspenso, mas o Kahneman, a exemplo do Jeromel, consagrado com o Renato. Diogo Barbosa, na lateral esquerda, indicação do Portaluppi. Aí o meio-campo tem Thiago Santos, indicado pelo Renato, sim. O Thiago Santos foi uma indicação do Renato. Lucas Silva, indicação do Renato. Tassiano, indicação e trabalhou com o Renato. Guilherme trabalhou com o Renato. Não há um outro extremo que tenha trabalhado com o Renato. E o Diego Souza é indicação dele, Portaluppi. Mas se o problema do meio para trás, defensivo, é por conta de uma montagem de grupo que ele não tenha participado, não é não, porque ele montou um meio-campo e uma defesa ideal em anos anteriores e que hoje seguem aqui. Então o Renato precisa arranjar uma outra desculpa, ou pelo menos uma justificativa um pouco mais palpável para justificar esses gols aí, né? Para pelo menos poder se isentar de culpa por conta dos gols sofridos. Mas enfim, foi a entrevista do Renato e mais tarde a gente volta com o Diário do Grêmio KTO trazendo todas as informações e os bastidores do dia do Tricolor. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.